O Rei está voltando, o Rei está voltando. Você ainda se alegra com a volta de Cristo? A Igreja do Senhor Jesus Cristo ainda o espera a sua volta e o compartilhar das bênçãos celestiais, o entrar no lar celestial para o qual fomos criados, aonde é de fato a nossa pátria. Será que o povo de Deus ainda se alegra com as bênçãos vindouras, ou estamos tão apegados àquilo que Deus nos proporciona aqui, que já nos esquecemos que o melhor ainda está por vir? Hoje eu quero falar a respeito da volta de Cristo e o quanto isto deve nos inspirar e nos motivar a viver de forma digna do Evangelho, carregando em nossas mãos a chama do amor por Deus, da paixão que nós temos pelo sacrifício de Cristo, que é o nosso passaporte para entrarmos no lar celestial. Ah, meu irmão, a volta do Senhor Jesus Cristo, eu creio que ela está próxima, ela pode acontecer a qualquer momento. Hoje eu quero analisar um pouco com você a respeito dos últimos dias. O apóstolo Paulo fala sobre como serão os últimos dias e quero com você me preparar para nós vencermos o espírito dos últimos dias, permanecermos fiéis e nos prepararmos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando será? Pastor Isaí, você acha que nós vamos experimentar a volta de Cristo ainda em nosso corpo terreno, corpo terrestre, em tempo de vida? Ou será que Jesus virá depois? Eu só posso te dizer aquilo que Jesus Cristo já falou, aquilo que Ele colocou e está descrito em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Porém, Jesus nos avisa aqui, olha, nem eu não sei a hora certa em que tudo isso vai acontecer, mas será como nos dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus nos avisa aqui que será de forma talvez inesperada para a grande maioria. Ao mesmo tempo, Jesus então nos alerta de que nós devemos vigiar, porque vocês não sabem a hora que isso vai acontecer. Mateus capítulo 24, 42 diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora em que entraria um ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. E assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quando Jesus fala que muitos serão surpreendidos com a volta de Cristo, nós deveríamos nos perguntar também: se Jesus viesse agora, estaríamos nós surpresos com a sua volta ou alegres de que o nosso Senhor Jesus Cristo está vindo para buscar-nos, pelo fato de nós pertencermos a Ele e sabermos que estamos dentro do seu aprisco como ovelhas do seu pastoreio? A volta de Jesus seria uma alegria ou um susto para você se acontecesse agora, neste exato momento? Vamos nos preparar para isso? A Bíblia diz para nós vigiarmos, para nós estarmos atentos, e ela também nos avisa que os últimos dias já estão acontecendo. Talvez você se pergunte o que a Bíblia quer dizer com os últimos dias, como por exemplo em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo vai falar a respeito disso. Ele diz: mas você precisa saber disso. Ele está falando para Timóteo, está falando para mim e para você também. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E quando a Bíblia fala sobre últimos dias, ela está falando de um período que se iniciou logo após a primeira vinda de Cristo. Jesus já veio, já viveu aqui neste mundo, sofreu pelos nossos pecados,
foi morto, ressuscitou, subiu e está à direita de Deus. E a partir de então, depois dessa primeira vinda de Cristo, nós iniciamos o que nós chamamos de últimos dias, antes de que Jesus volte novamente e restabeleça o seu reino por completo. Por isso, nós já estamos vivendo os últimos dias, que segundo o apóstolo Paulo aqui diz que serão dias difíceis. E qual o motivo da dificuldade de vivermos como cristãos durante este último período antes da volta de Cristo? Como podemos nos preparar? O que nós devemos ver que vai acontecer com a sociedade? E nós então precisaremos estar vigilantes para que as mesmas coisas não sobreponham a nossa forma de viver, não influenciem a nossa conduta. Mas como serão os homens, segundo o apóstolo Paulo, durante estes últimos dias que antecedem a vinda de Cristo? Ele menciona a partir do versículo 2 de 2 Timóteo capítulo 3. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o seu poder. Fique longe também destes. Alerta do apóstolo Paulo é de que nós nos distanciemos de tudo o que pode nos levar a viver um jeito de viver que vai ser muito comum nos últimos dias. E a primeira coisa que o apóstolo menciona é que os seres humanos serão egoístas. O teólogo Barclay coloca o egoísmo como a causa de todos os demais pecados que o apóstolo Paulo menciona aqui. A essência do cristianismo não é o egoísmo, o amor por si mesmo, o colocar-se no centro de todas as coisas, o amar a minha imagem, o amar a minha beleza, amar o meu sucesso e tudo aquilo que eu posso fazer, o dar o melhor de mim para que eu me destaque. A ênfase do cristianismo é justamente o amor ao próximo, é fugir desta paixão por si mesmo. As pessoas estão cada vez mais apaixonadas por elas mesmas e nós não somente entramos nesta mesma onda de amarmos a nós mesmos, como somos estimulados a isso em todos os cantos. O ser humano precisa ser a melhor versão de si mesmo, ele precisa ser aquele que se destaca, e com isso nós acabamos amando, adorando uma imagem. O nosso bezerro de ouro acaba se tornando o nosso espelho. Nós precisamos fugir disso e buscar o amor ao próximo. Até mesmo o amor ao próximo deve ser feito por amor ao próximo e não com o desejo de aparentarmos ser alguém amoroso para com os demais. Recentemente li uma história que achei muito engraçada e ao mesmo tempo que nos ensina algo sobre nós mesmos. Conta que uma pessoa caiu em um lago que estava rodeado de pessoas e ela começou a afundar, e devido ao vento que empurrava a água cada vez mais em direção ao centro do lago, este homem começou a ser arrastado também na direção do centro do lago, e todos começaram a preocupar-se com ele, que estava se debatendo, porém ninguém pulava na água para salvar aquele homem. Até que, passado um tempo, aquele homem já estava chegando no fim das suas forças, mas de repente alguém saiu lá de um canto. Quando ouviu o nome de quem estava se afogando, uma pessoa saiu lá de um canto e correu diretamente para a beira do lago, saltou dentro e começou a nadar na direção daquele homem. Quando ele chega perto, agarra aquele homem e com todas as suas forças o puxa até a beira do lago e consegue então salvar aquele homem. Todos aplaudem e ficam felizes por aquele ato heróico, e naquele momento então chegou uma pessoa que era repórter e falou: olha, eu preciso fazer uma matéria disso aqui, eu gostaria de saber qual foi a motivação para salvar este homem, sendo que todos os outros estavam somente olhando, mas só você pulou na água. O que fez você ter este ato de coragem?
E a resposta daquele homem foi: ele está me devendo uma quantidade muito grande de dinheiro. Se ele morresse, eu jamais iria ganhar o meu dinheiro de volta. Claro que é uma história ilustrativa, engraçada, mas que mostra a realidade do coração humano. Às vezes até o ato de salvar o outro, muitas vezes é por interesse de salvar aquilo que é seu. Por que estamos pulando na água? Por que pularíamos para salvar alguém? Seria por amor ao próximo ou seria por amor à nossa própria imagem? Meus irmãos, nos últimos tempos os seres humanos serão egoístas e nós precisamos confessar que estamos em meio a uma sociedade que foi tomada em seu coração pelo egoísmo, pelo interesse próprio. Quero destacar mais um ponto aqui que nós vemos claramente em nossa sociedade e percebemos que estamos nos últimos tempos. O apóstolo Paulo traz aqui algumas palavras ainda, diz que seremos arrogantes, o ser humano será cada vez mais orgulhoso, mas uma palavra que destaco aqui, segundo a tradução NVI, creio que seja talvez uma das que mais deve levantar um alerta ao nosso coração. Serão ímpios e sem amor pela família. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Sem amor pela família. A outra tradução, Almeida atualizada, diz desobedientes aos pais. Quanto mais a sociedade evolui tecnologicamente, parece que mais a família é destruída em suas afeições, em seu respeito, o respeito pela família. A honra aos pais está desaparecendo da nossa sociedade, evaporando. Não só isso, a própria família como instituição que Deus criou, onde um homem ama a sua mulher, ambos têm a sua prole, os seus filhos, cuidam deles e estes os honram. Isso também está sendo destruído. Mas ao mesmo tempo nós não deveríamos nos surpreender com isso, porque é um aviso bíblico. Nos últimos dias as pessoas irão sim perder o amor pela família. As pessoas serão irreconciliáveis, diz a tradução NVI no versículo 3. Serão caluniadores, sem domínio próprio, cada um vai querer fazer o que bem entende. Por isso você precisa liberar as drogas, porque as pessoas não querem mais se dominar, elas querem usar tudo o quanto desejarem. O amor próprio é o que se destaca na sociedade dos últimos tempos. E eu quero terminar aqui, por conta do tempo, com o aviso do apóstolo Paulo: fique longe dessas coisas. Nós precisamos cuidar do nosso coração, para que ele mesmo não se torne egoísta, arrogante, e que nosso coração não venhamos a perder o amor pela família, o respeito aos pais. Ó Deus, eu quero terminar intercedendo, ó Pai, pelos nossos corações nestes últimos dias que antecedem a Tua vinda. Pai querido, eu quero neste momento orar e pedir que o Senhor guarde o nosso coração de todos esses males dos quais o apóstolo Paulo já nos avisou, que estariam muito presentes em nossa sociedade. Ajude-nos, Senhor, a vigiarmos, cuidarmos do nosso coração para que a gente esteja preparado para a volta do Senhor. Senhor, a Tua palavra também diz que o amor de muitos esfriará. E por isso eu quero te pedir neste momento que nos últimos tempos, onde o amor vai se esfriar, o egoísmo vai aumentar, que o Senhor ajude-nos a protegermos o nosso coração com a ajuda do Teu Espírito Santo, para que o amor pela Tua palavra, pelo próximo, o amor pelo Evangelho não se esfrie, mas possa aumentar a cada dia mais. Ajude-nos a estarmos preparados para aquele grandioso dia. Em nome de Jesus. Amém.